Bom dia, sábados amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui no Salmo 30. Vamos ver aqui que o Espírito Santo vai revelar através da sua palavra, através do salmista Davi, grande homem de Deus. Hoje nós vamos estar lendo aqui em Salmo 30, louvor pelo livramento, gratidão ao nosso Senhor Jesus. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me sarastes. Senhor, fizeste sobre a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre, eternamente. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa passagem maravilhosa do Salmo 30. Aqui, o salmista Davi diante do Senhor Jesus, retribuição ao Senhor. Olha só aqui no primeiro, o salmista Davi dizendo: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Olha só, aqui ele estava retribuindo o que o Senhor tem feito sobre a vida dele, o livramento que o Senhor Jesus tem dado na vida dele. Então ele estava retribuindo em forma de gratidão, de louvor ao Senhor Jesus. Aí vem um coração grato de Davi. E aqui é perceptível nesse versículo, meus amados, a retribuição feita a Deus, assim como ele exaltou o seu servo Davi, esse também o exalta. Olha só, então aqui é uma forma de retribuição. O que o Senhor fez na vida dele, ele estava retribuindo ao Senhor Jesus em agradecimento e louvor, exaltando o santo nome do Senhor Jesus. E é desta mesma maneira que eu e você tem que se encontrar na presença do Senhor Jesus, agradecer ao Senhor Jesus todos os dias pelo livramento que Ele tem nos dado. Muitas vezes corremos perigo e nós não temos uma visão de tudo e de todo, mas o nosso Senhor Jesus sim tem, e Ele nos livra deste mal que eu e você não podemos ver. Por isso que vale a pena a gente servir ao Senhor Jesus, retribuir esta forma de misericórdia, de amor, de bondade, de livramento que Ele fez, assim como teu servo Davi, e trazendo para nossas vidas a mesma coisa. Quanto o Senhor Jesus tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. E isso é real na minha e na sua vida, o fato de eu e você estar aqui hoje. E os inimigos de Davi não se alegravam sobre a vida dele, porque eles viam algo. Talvez ele poderia ver algo de ameaça sobre Davi. Talvez eles enxergavam algo diferente na vida de Davi. E como se diz, a luz não combina com as trevas. Talvez os inimigos viam essa luz em Davi, e isso incomodava e
fazia que eles perseguissem Davi. E ali não se alegrava sobre a vida dele. E trazendo para nossas vidas é a mesma coisa. Pois Deus não deixava, olha só, o salmista passar pela vergonha e fracasso. Por isso que ele dependia do Senhor Jesus, sempre estava ali clamando o socorro do Senhor Jesus. Mesmo passando por perseguições, mesmo passando por momentos de tristeza, momentos difíceis, ele nunca deixou de acreditar no Deus vivo que ele servia. E é essa mesma fé que eu e você tem que ter, e essa certeza. Passe o que passar, haja o que houver, o levante que se levantar contra a sua vida, mas não se importa com isso, porque nós temos um Deus vivo, que tudo vê, que tudo sonda, e conhece o coração de cada um de nós. Mesmo que as pessoas não conhecem você, não conhecem o seu coração, mas tenha certeza que você serve um Deus vivo e um Deus que ama a justiça. É isso que importa. Então continua buscando o Senhor, continua sendo fiel. E aqui também fala, ó, em alguns momentos na Bíblia, Davi foi livre dos seus inimigos. Até mesmo antes de se tornar rei. Até mesmo antes. Ele já era perseguido pelos inimigos. E aqui tem um exemplo, ó, dessa afirmação. Foi quando Deus deu livramento para ele, concedeu a ele das mãos de Saul. Porque Saul era rei e procurava Davi para matá-lo. Olha só já. Ele já via Davi como uma ameaça. Mas para Deus não. Deus já via Davi já como rei. E muitas vezes esta luz que está em você vai incomodar muitos. Talvez da sua maneira de você ser, de você se dispor à obra. Muitas vezes as pessoas vão criticar, vão achar que você quer se aparecer, que você quer ser melhor do que o outro, e na realidade não é isso. Porque Deus não está à procura de quem sabe fazer as coisas, Ele está à procura de quem tem responsabilidade com a obra de Deus, que está ali disponível para fazer a vontade do Senhor Jesus. Porque quem vai capacitar você é o Senhor Jesus. Apenas Ele quer um coração com compromisso com o Senhor, compromissado com a obra do Senhor Jesus, para que Ele possa trabalhar na sua vida. E muitos podem olhar para você e pensar dessa maneira, que talvez você quer ser mais do que o outro, ou quer ser mais, se aparecer mais, sendo que na realidade não é. Isso já é algo que está na sua vida, que já destaca em você, e isso incomoda as trevas. Assim como foi com Davi. Mesmo antes dele não ser rei, os inimigos já perseguiam a vida dele. E na sua vida não é diferente. E aqui, ó, no 2, versículo 2, aí entra o clamor a Deus. Davi clama ao Senhor Jesus, ó. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Olha só. Aqui entra o socorro presente do Senhor Jesus na vida de Davi. Nos momentos de aflições, é necessário que eu e você venha fazer como o salmista Davi, recorrer ao Senhor, buscar o seu auxílio. Esse é o nosso Senhor Jesus. Todos os dias Ele nos guarda, todos os dias Ele nos livra. E Ele responde ao chamado e traz cura naquilo que você pediu. Ali Davi precisava de uma cura emocional, que estava levando ele à morte, mas o Senhor não deixou. Talvez essa cura emocional que ele estava enfrentando, que ele estava precisando,
trazendo para o nosso dia de hoje, podia ser uma depressão. Porque os seus profetas lá no passado também passaram por momentos difíceis, de depressão, de angústia, de tristeza. Mas tinha uma diferença na vida desses homens, que eles não baixavam a guarda. Eles sempre estavam ali humilhando perante o Senhor Jesus, pedindo força. E quando o Senhor via que eles não tinham mais força, nenhum recurso, o Senhor entrava com a providência, entrava com o livramento na vida deles. E mesmo que o Senhor Jesus não livrava eles ali, o Senhor entrava junto com eles nessa batalha, para guerrear contra os inimigos. Assim é na sua vida. Então continua buscando, continua firme, que você no final vai ver a vitória e o livramento do Senhor Jesus na sua vida. E além disso, esse versículo também aqui pode ser associado ao fim da era milenar, quando Israel finalmente será curada. Então é para o futuro. Ou seja, quando essa nação for finalmente livre dos seus inimigos, quando Jesus vier governar a terra. E isso se refere a um período de 1000 anos. Aí Jesus governa a terra. Olha que promessa maravilhosa. Aí eu te pergunto, vale a pena ou não servir Jesus, seguir Jesus, para que Ele venha nos guardar todos os dias? E aqui no 3, olha só, livre da morte. Olha, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Olha só o quanto Davi se humilhou perante o Senhor. E não era uma humilhação de arrogância, mas sim de humildade. E é essa mesma humilhação que o Senhor quer de mim e de você, que nós derramamos ao Senhor, sim. Reconhecemos as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, e buscamos auxílio do Senhor, pedimos socorro do Senhor, que na hora certa Ele vai nos exaltar, na hora certa Ele vai entregar a nossa vitória. Amém? Aí entra o grande livramento do Senhor Jesus sobre a vida de Davi. E aqui nesse versículo, o livramento pode ser associado não só como livramento físico, mas emocional da morte. Foi o que Davi estava enfrentando ali naquele momento. Pois em algum momento difícil, o salmista Davi entrava em profunda tristeza, em profunda depressão, que só era revertida após o clamor a Deus. E é assim que eu e você tem que fazer, para que nós não venhamos deixar este mal ficar aqui dentro de nós, que somente Jesus pode tirar das nossas vidas e arrancar das nossas vidas. E assim foi o salmista. Ele também sofreu as mesmas coisas que hoje eu e você muitas vezes sofremos. Mas aí estava a diferença na vida dele. Ele não desistiu, não deixou de confiar num Deus vivo. E ali, quanto mais ele passava por angústia, tristeza, perseguição, mais ele recorria a Deus. E na hora certa Deus dava livramentos para ele. E quando Deus não dava o livramento ali na hora, o Senhor dava força para ele suportar, força para ele prosseguir e vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades que ele enfrentava ali. E nesse contexto aqui também, meus amados, uma vida regada de oração e súplica a Deus pode ser uma ajuda para muitos problemas de nós cristãos. Por isso que muitas vezes nós ficamos sufocados, angustiados. Quantas pessoas aí estão se perdendo, estão tirando a vida. Aí talvez você olhe assim e fale, mas não tem jeito. A pessoa estava a depressão, uma tristeza tão profunda que não teve jeito. Se por esses homens de Deus, eles passaram as mesmas dificuldades que nós passamos muitas vezes aqui, talvez pior,
É lógico que sozinho eles não iam conseguir. Mas aí tinha uma diferença na vida deles, que eles serviam a Deus, que eles tinham fé e acreditavam em Deus. E recorria a Deus. E o Senhor livrava, o Senhor ajudava eles, dava força para eles. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. E o Senhor está esperando. Só dá um passo. Porque Ele não quer ver nenhum dos seus filhos e filhas sofrendo, não. Muito pelo contrário. Enquanto Satanás está aí, para matar, roubar, destruir, ver a sua alma descer a sepultura. Mas assim como o Senhor fez com Davi, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer dar vida e vida com abundância para você, para que você conheça Jesus, para que você desfruta das bênçãos, das promessas do Senhor Jesus. Talvez muitos não tenham alcançado por causa disso. Talvez pela ignorância, pela dureza do coração, não quis reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, e deixou esse mal entrar na sua vida. Aí não tem como, meu amado, você se levantar. Nós só podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Sem Cristo, nada podeis fazer. Glória a Deus. Aí aqui o versículo 4. Olha só, o cântico oferecido a Deus. Olha só, quanto Davi foi grato ao Senhor Jesus, quanto ele retribuiu, mesmo passando por momentos difíceis. Ele não deixou de acreditar, ele não deixou de exaltar o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, e muitas vezes queremos desistir, e muitas vezes achamos que é o fim. Tudo que eu e você passa aqui hoje, isso é para que nós venhamos mais depender de Deus, que nós venhamos se humilhar mais, buscar mais, porque é nessas horas que Ele está do nosso lado, para nos ouvir, para nos levantar, para nos dar o livramento. Olha só o 4. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória de sua santidade. Está aqui na palavra. Aqui Davi convida a adorar a Deus. É um convite à adoração a Deus. Aqui, após todos os livramentos que o Senhor Jesus deu para Davi, foi a forma dele demonstrar por meio do louvor a Deus. E é isso que o salmista faz. E assim como no estudo do Salmo 29, lá também, depois vocês meditam, podemos perceber o convite à adoração a Deus. O quanto este homem de Deus adorou o Senhor, foi grato ao Senhor Jesus. E tem mais, no entanto, aqui, essa não é uma chamada para qualquer pessoa, não, mas para os santos, que é eu e você. A partir do momento que eu e você reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida, para o nosso Senhor Jesus, nós somos santos. E esses livramentos aqui é para os santos. Por isso que falou que não é para quaisquer um, não. Mas para o santo e para lembrar os feitos de Deus, a sua santidade. Aqui o salmista estava cada dia mais buscando a santidade, porque ele entendeu que era um processo, que ele dependia de Deus. Assim é eu e você. E aqui ó, no
o versículo 5, a ira de Deus é passageira, como fala aqui, ó, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso nos mostra que o choro na minha e na sua vida não é para sempre. Muitas vezes vamos chorar, vamos passar por momentos de angústia, de tristeza. É tantas coisas que nos afligem todos os dias. Mas eu e você não devemos esquecer que esse versículo traz esperança para mim e para a sua vida. E para inúmeros cristãos que existem na face dessa terra. E ao saber que Deus é misericordioso com a minha e com a sua vida, não se esqueça disso. E contudo, é importante ter cuidado, pois o tempo de Deus, que não é o mesmo tempo que o nosso. Muitas vezes nós queremos para hoje, para agora. Seja qual for a situação que eu e você estiver passando ou enfrentando, tudo tem um tempo na nossa vida, nada dura para sempre. Como foi falado, o choro vai vir, mas vai passar em nome de Jesus, tudo passa. Por isso, passamos por momentos difíceis na nossa vida, que duram por alguns períodos de tempo. Tudo tem um tempo na minha e na sua vida, um processo. E muitas vezes eu e você podemos desfalecer, achar que é o fim, que nós não vamos suportar, que nós não vamos aguentar. Mas é nessa hora que eu e você devemos confiarmos no socorro divino, como foi o salmista. Que o socorro divino virá na hora certa, na minha e na sua vida. E olha só o versículo 6. Olha o temor que Davi tinha para não pecar diante de Deus, porque ele sabia que todo dia o pecado vem e chama. E olha só, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Olha só, olha só o coração íntegro de Davi. E essa passagem não pode ser vista como uma autoconfiança na minha e na sua vida, mas uma busca na qual, mesmo em tempos bons, pretende continuar firme no caminho do Senhor. Foi aqui que o salmista Davi estava tentando dizer. Mesmo passando por momentos de luta, dificuldade, momento de bonança, de prosperidade, ele continuará adorando ao Senhor, continuará confiando no Senhor. Por isso que ele falou, não vacilarei jamais. Ele está em vigilância, para ele não pecar contra o Senhor Jesus. Isso é um ato de obediência. Ali tentando não cair no pecado, porque se ele não vigiasse, ele podia pecar contra o Espírito Santo. Mas ele fazia de tudo ali. Oh Senhor, mesmo passando por um momento difícil, eu jamais vacilarei. Mesmo estando em abundância e prosperidade, também continuarei te adorando, continuarei confiando em Ti. Oh Deus, assim tem que ser eu e você. E olha o 7, entra o favor de Deus sobre a vida do salmista. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado. Olha só como o salmista Davi se sentiu ali naquele momento. Ele se sentiu desequilibrado pela ausência de Deus. Porque foi sempre o Senhor que fortaleceu Davi. E é Ele que pode nos fortalecer também na nossa caminhada. Por isso que aqui fala, assim como uma montanha, porém, quando Deus se distancia, Ele cobre seu rosto. Isso desequilibrou o salmista e ele ficou com perturbação. Mexeu com ele, porque ele tinha temor de Deus no seu coração. Ele não queria pecar contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele ficou perturbado.
E esse cenário aqui no qual Deus encobre o rosto, geralmente é gerado em função do pecado. E tendo como consequência ali fatores que causaram perturbação no salmista. Então é necessário, portanto, eu e você se esforçar ao máximo para viver uma vida íntegra diante de Deus. E foi assim que o salmista fez. Aí aqui, ó, entra a súplica ao Salvador. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Oh Deus. Davi mais uma vez suplica diante de Deus, se humilha. Um dos propósitos das situações mais difíceis é nos levar a clamar e pedir de forma insistente e humilde o socorro de Deus. Não é verdade? Aí aqui no 9, ó, da palavra do Senhor, no versículo 9. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Olha só o salmista se humilhando. Porventura te levará ao pó, anunciará ele a tua verdade. Ah, Senhor, creio que ele ficava assim. E o proveito de Deus, Davi sabia a alegria de Deus não está na destruição dos santos. Ele sabia muito bem, tinha essa certeza no seu coração. É essa mesma certeza que você tem que ter. O Senhor não quer o nosso mal, mas Ele tem proveito em salvá-los a cada um de nós. E aqui em seu questionamento o salmista deixa claro que a sua preocupação é em continuar adorando a Deus, olha só, e anunciando a verdade. Em virtude desse fato, deseja continuar vivo. Então ele queria estar vivo, ele não queria morrer. Oh Senhor, como anunciará ele a tua verdade? Como? Se ele descer a sepultura, não tem como. Se louvar ao pó, também não tem como. Aí entra aqui no 10, o auxílio divino. Esse é o nosso Deus. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Você é o meu auxílio. Olha só quanto Davi se humilhou perante o Senhor. Que você nessa manhã venha fazer dessa mesma maneira. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Clame ao Senhor nessa manhã, que Ele está aí te ouvindo. Faz como salmista, ouve-me, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, você é o meu auxílio. Oh, glória. E o clamor aqui, feito pelo rei Davi, é de humilhação, não de arrogância. Olha só, porque o Senhor conhece o coração. E ali ao clamar por piedade aqui e auxílio, quando esse está buscando a redenção, ele se humilhou de todo o coração. Ele deixou o orgulho de lado, a arrogância de lado, e rasgou suas vestes ali, reconheceu tudo ali e clamou ao Senhor. E é assim que eu e você tem que ser. E no momento certo o Senhor vai nos exaltar. Ele quer um coração grato, um coração que se humilha verdadeiramente. E esse clamor também será presente durante o período milenar, como foi falado no começo, quando Israel se humilhar totalmente a Deus, que somos nós, que somos seu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter todos os seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu e perdoará todos os pecados, sarará a terra, sarará toda a nação. E isso será maravilhoso. E esse cenário, os judeus deixarão a sua arrogância e se humilharão, pois o objetivo deste povo será obter a redenção de Deus. E o 11, eita a transformação do cenário. O Senhor mudou o cenário através da humilhação do salmista. Tornaste o meu pranto em folguedo, em gratidão a Deus. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Oh, glória. O Senhor mudou a sorte de Davi. Isso ocorre quando nós clamamos
se transforma em alegria, como foi na vida do salmista. A humilhação em glória e as feridas em cura. O Senhor curou ele totalmente. E assim é na minha, na sua vida. O Senhor não quer fazer a obra pela metade, Ele quer fazer a obra por completo na sua vida. Então dá lugar, se humilha perante o Senhor. No momento certo Ele te exaltará. Continua acreditando. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos falhos, que nós somos pó, mas Ele quer um coração que se humilha perante Ele, se derrame a nossa queixa, as nossas fraquezas, o nosso pecado, porque Ele está pronto para nos ajudar. Agora, se nós ficarmos se escondendo, não reconhecendo as nossas falhas, nossos erros, fica difícil para o nosso Senhor Jesus trabalhar. Aí muitas vezes nós vamos sentir como Davi sentiu aqui, que ele se sentiu desequilibrado, achou que o Senhor não estava vendo ele, que o Senhor tinha esquecido dele, mas na realidade não. O Senhor estava ensinando algo ali para ele. E quando acontece isso conosco, o Senhor também está nos ensinando algo. Muitas vezes nós vamos sentir assim também. Mas chame a presença do Deus vivo na sua vida para dentro de você. Quando o mal vier até sua vida, e aqui, porém percebemos ao longo desse salmo que esse clamor não deve ser feito de qualquer forma. Foi o que eu acabei de falar. Mas deve ser sinal de humildade e temor a Deus. Nós temos que ter essa humildade e temor a Deus. Glória a Deus. Aí o último versículo aqui da palavra do Senhor, olha. Louvor eterno. Olha só o salmista. Para que a minha glória a ti cante louvores. E não se cale, Senhor meu Deus. Eu te louvarei para sempre, eternamente, Senhor. Aqui, ele se declarou aqui de todo o coração. Aí aqui ele viu a finalidade do livramento do Senhor Jesus sobre a vida dele. E todo o clamor aqui, toda a súplica feita pelo salmista tinha como objetivo louvar a Deus em agradecimento. Honrar o seu nome com a sua existência. E além disso é feita uma promessa de louvores eterno. Não só hoje aqui presente, como eternamente. E aqui nesse contexto, um cenário futuro também pode ser visto, que é o da eternidade, que eu acabei de falar. Mesmo quando a nossa vida por aqui se esgotar, aqueles que morrerem em Cristo terão toda a eternidade para continuar rendendo louvores a Deus. Glória a Deus. Amém. Então não fica triste, não se desespere. Que eu e você nessa manhã venha ser como o salmista Davi. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. Se eu fosse você, eu se sentia maravilhado nessa manhã com essa mensagem. Muitas vezes nós sentimos assim, mas aí o Espírito Santo de Deus vem e nos traz força, nos renova, usa as pessoas para falar com cada um de nós o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, e nos traz paz, nos traz alegria, nos traz renovo. É assim que o Senhor faz. Quando eu e você achar que é o fim, o Senhor Jesus entra com providência. Ele sempre dará ordem a teu anjo para que venha nos trazer a resposta, para que venha nos trazer conforto para o nosso coração, alegria. E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa. E eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade, em nome de Jesus.